Olá a todos e todas, boa noite, você que nos acompanha. Estamos dando início aí ao nosso quarto dia de webinário Serviço Social no Sócio Jurídico, né? Uma organização aqui minha, professor João Rafael, do NES Educacional, Faculdades Ensine, que faz parte aí de uma atividade também da nossa pós-graduação em Serviço Social no Sócio Jurídico. As crianças estão agitadas hoje aqui, elas vão sair aqui algumas vezes, vocês vão estar acompanhando, mas enfim, hoje o nosso debate é sobre serviço social na prevenção e no combate à tortura, e aí a gente está convidando duas pessoas que tiveram experiência no sistema, né, de prevenção e combate à tortura, o professor Fábio, professor Ionara, né, a Ionara, que é assistente social, é mestre em Sociologia e Direito, está fazendo doutorado também em Sociologia e Direito pela UF, tem experiência com pesquisa, com militância, participação no conselho, enfim. E o Fábio também é professor, né, de Serviço Social da Escola Federal Fluminense, é assistente social, né, tem um vasto currículo, enfim, é doutorando pela UERJ em Serviço Social. As crianças estão agitadas. E aí eu vou deixar que eles se apresentem melhor, enfim, vou chamar primeiro o Fábio, depois eu chamo a Ionara. Cadê o Fábio? Oi, Fábio, boa noite. Boa noite, João, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, Fábio. Tranquilo. Estamos juntando os cacos aí pós-eleição. Aqui no Rio foi uma derrota, né, histórica, né? Mais ou menos. Eu não colocaria como derrota histórica totalmente, não, entendeu? Principalmente por causa das... Bom, a gente teve uma votação no nosso campo, né? De esquerda, teve algumas votações boas na Câmara dos Vereadores, entendeu? Mas não deixa de ser uma derrota. A gente conseguiu, acho que 2 ou 3 cadeiras a mais, né? Uma pelo PSOL, outra pelo PT, né? E aí, traduzindo aqui a esquerda de uma maneira bastante ampla, inclusive, né? Sim. Mas é isso, Fabinho. Fica à vontade aí para se apresentar, para poder falar, se apresentar, enfim, trazer seu debate. Mais ou menos 30 minutos, tá bom? E depois, Ionara, eu convido o Ionara também e vou botar seu slide aqui para a apresentação. Tá ótimo, João. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas que estão assistindo. Ainda não estou conseguindo visualizar aqui as pessoas que estão participando, mas já vi alguns não, vários, né? Várias saudações de boa noite para vocês também. É uma honra estar aqui participando com vocês nesse debate, contribuindo um pouco com esse debate em relação à tortura, prisão, violência do Estado, tá? Para o processo de formação de vocês. Eu penso em trazer alguns elementos mais básicos para a gente trabalhar aqui, né? Enfim, sobre isso, enfim. Vou tentar também ser econômico no meu tempo, às vezes eu não consigo muito bem, mas para a gente aproveitar mais o debate mesmo, entendeu? Mais as perguntas de vocês. Né, considerando os companheiros que estão aqui comigo, que estão me acompanhando, né? Um grande abraço para o João Rafael, é um camarada assim, de muitos anos, né? Na luta, como ele mesmo diz, é um profissional de luta, tá aí assim, muitos anos, né? João Rafael eu conheço desde menino, né? Que estudava na graduação na Unirio. Ionara também, né? Ionara é um presente na minha vida, né? Uma pessoa assim muito bacana, muito potente intelectualmente, sabe? Tem umas contribuições assim muito bacanas. A gente trabalhou junto no Conselho Regional de Serviço Social, mais precisamente na Comissão de Direitos Humanos, enfim. Assim, uma saudação muito especial para a Ionara, que hoje está seguindo, digamos, né, os meus passos no mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, né? Eu fiz parte da primeira equipe do mecanismo, vai fazer 10 anos agora, no ano que vem, e a Ionara está aí, né? A Rafaela também, que é também de serviço social, é uma década assim, de mecanismo que vai no ano que vem, mas, bom, sobre o mecanismo, acho que a Ionara tem mais condições ainda de passar para vocês o que é e como funciona isso.
Como o João brevemente apresentou, sou Fábio, professor da Escola de Serviço Social da UF, Universidade Federal Fluminense. Eu tenho um núcleo, né, chamado NUDES, que é Núcleo de Extensão e Pesquisa em Direitos Humanos, Infância e Juventude e Serviço Social. Eu acho que no decorrer da minha apresentação aqui, no meu último slide, eu vou deixar meu e-mail também para algum contato, caso alguém se interesse em participar de algumas atividades do núcleo. Infelizmente, né, as atividades têm sido online, em função da pandemia. Estamos entrando hoje no 8º mês de isolamento, que é muito triste, né? O que aconteceu, o que vem acontecendo no mundo, né? E no Brasil. E se a gente pegar as particularidades brasileiras, a gente tem aprofundado cada vez mais essas desigualdades históricas, cada vez mais violentas. Infelizmente, eu não posso trazer exemplos muito bons do que vem acontecendo nessa pandemia e a maneira como a sociedade brasileira, mas o Estado brasileiro, de uma forma geral, tem encarado e tem enfrentado isso, assim, de uma forma bastante negativa, enfim, negacionista e negativa, que, claro, que traduz interesses econômicos, políticos das classes dominantes bem definidos. Bom, eu dividi a minha fala em 3 grandes momentos, né, que eu vou trazer as ideias mais gerais. Vou falar um pouquinho da história social da tortura, para partir para uma conceituação de tortura. Depois eu vou falar da tortura enquanto violência de Estado dentro da particularidade brasileira, os enfrentamentos políticos, normativos, institucionais, digamos assim, do Brasil em relação à tortura e fazendo, finalmente, o diálogo em relação ao serviço social. João, pode passar o primeiro slide. Em primeiro lugar, é importante destacar, né, que tortura e prisão, na história da humanidade, na história das sociedades de classe, mais precisamente, elas possuem uma série de afinidades históricas. Eu diria que, de uma maneira geral, acho que como elemento de pesquisa, como elemento de debate, eu sei que tem muitas colegas aqui que estão em processo de formação continuada, fazendo atividades de extensão, de pós-graduação. Acho que o primeiro passo que eu, digamos assim, que eu observo nos levantamentos, nas pesquisas sobre o tema da violência de Estado e sobre o tema, né, que se insere a tortura, o sistema prisional, assim, há 2 grandes polos de abordagem, né? A primeira delas não só, mas também no campo do marxismo, né? A primeira delas é uma abordagem que eu diria muito estruturalista ou essencialista, né? Que, ao abordar a violência do Estado e as diversas formas de violência, prevalece quase que de forma absoluta os determinantes estruturais da sociedade capitalista, entendeu? E, como que eu queria dizer? E secundariza o estudo mais de fôlego das expressões mais concretas das particularidades do cotidiano das instituições, entendeu? Como que só o estudo e a pesquisa de fôlego aprofundada de como funciona a sociabilidade burguesa e como é violência nessa sociabilidade foi suficiente para a compreensão de algumas particularidades, né, como é o cárcere, como é a questão regional, local, entendeu? O segundo elemento, né, o segundo que eu percebo nas pesquisas em relação a esses temas, é uma pesquisa, se dá, como que eu diria assim, num caráter muito empiricista. O que é isso, Fábio? As pesquisas se debruçam muito sobre casos particulares, por exemplo, a violência em São Paulo, a violência no Rio, o sistema prisional no Brasil, ou a tortura em Brasília, em Mato Grosso, e tentam explicar esses fenômenos por si mesmos, né? Ou seja, o fenômeno como a segurança pública, como a tortura de Estado, como o homicídio, tentando explicar de forma, o que eu diria empiricista, só dentro daquela realidade, dentro daquela particularidade, sem considerar todos os elementos estruturais
da sociedade burguesa, da forma como que se apresenta o capitalismo do Brasil e dos interesses do Estado, né? Como se o Estado fosse não problematizar, por exemplo, de forma mais radical o Estado, né? E como o Estado se apresenta como indutor da violência. Eu, diante essas duas grandes perspectivas de análise do fenômeno da violência, como a tortura é uma delas, eu diria que nenhum nem outro. Né? Eu acho que a gente, quando for fazer uma pesquisa, eu indico fazer uma pesquisa em relação aos temas relacionados à violência, mas não só à violência, como outras diversas temas da nossa sociedade, sim. Eu acho que até para a gente entender como que funciona o Estado, a economia, a política, mas é imprescindível a gente se debruçar sobre as particularidades mesmo dos nossos objetos de pesquisa, tá bom? Acho que esse é o primeiro momento que eu levanto aqui o debate para vocês. Bom, falando sobre tortura e prisão, né? Primeiro que o entendimento que eu já levanto aqui é que a tortura ela é uma forma particular da violência de Estado, né? Ou seja, ela é um elemento da violência do Estado. Existem outras formas de violência do Estado. A tortura, sem dúvida, é de umas formas mais graves, né? Porque se a gente pegar os conceitos mais gerais de tortura, a tortura é uma forma de violência que ela pressupõe uma dor intensa, há uma relação verticalizada, uma relação bastante verticalizada entre quem tortura e quem é torturado, né? Tortura é uma violência praticada pelo Estado, e o Estado, na sociedade capitalista, ele é conhecido como usuário legítimo da força. É uma forma de violência bastante aguda, né? Se a gente, não é qualquer forma de violência que é a tortura, enfim, a tortura ela pressupõe uma forma de violência aguda, infligida por um funcionário do Estado, há uma desigualdade ali de forças e, sobretudo, ela tem objetivos bem concretos, né? Tanto de fazer sofrer, né? Impor um sofrimento agudo, em geral, ela serve como forma de você tirar informações da pessoa ou puni-la como uma forma de represália. Diante dessas circunstâncias que envolvem tortura, como eu falei, a tortura, sendo uma violência do Estado, ela é praticada por seres concretos, em ações concretas, mas ela guarda elementos históricos e estruturais de como é a violência nessa forma de sociabilidade. Até porque não é embora a tortura seja disseminada, digamos assim, nos espaços de privação de liberdade, nos espaços do Estado de repressão, a tortura ela é uma expressão da luta de classes, né? Se a gente analisar que população é encarcerada no Brasil, que população é torturada no Brasil, que segmento da classe é torturada no Brasil, né? Em geral, são pobres, são negros, são pessoas com baixa escolaridade, são pessoas moradoras de favelas e periferias. Há uma diferenciação importante que a gente deve levar em consideração quando analisamos as práticas de tortura, como as dimensões de gênero e orientação sexual. Ou seja, a tortura, ela jeito concretos e ações concretas, né? Como a gente não pode banalizar essa forma de violência, mas que ela carrega em si mesmo uma violência, ela é uma manifestação de uma violência estrutural marcada por profundas opressões e desigualdades, explorações de classe, raça e gênero. A tortura enquanto método, né? Enquanto método de inquirição, enquanto método aceito pelo sistema de justiça, se a gente fosse colocá-la na história, ela se dá mais ou menos no medievo, a partir do século XIII, século XII, século XIII, em especial nos procedimentos, estou falando evidentemente da Europa Ocidental, especialmente nos procedimentos de inquirição do sistema de justiça do medievo. A tortura era instituída, legalmente aceita como método. E a prisão, né, dialogando tortura e prisão, e a prisão enquanto pena não existia até o capitalismo. Existia a prisão como local onde a pessoa
era instituída privada de liberdade. Uma vez julgada, ela recebia a pena que, em grande medida não, a pena mais gravosa era a pena corporal pública, pena de tortura, né? Que muitas das vezes incidia em pena de morte. Fazendo uma análise, né, do Estado, né, entre a tortura e a prisão, o capitalismo, ao mesmo momento que ele, a partir de suas revoluções, começa a criar a prisão como a punição por excelência da sua forma de sociabilidade, a prisão se torna pena, né? Isso eu estou dizendo em meados do século XIX, início do século XIX, assim, ela vai se aprofundar mais no capitalismo monopolista. A tortura vai deixando de ser uma pena, tortura, né, como pena corporal grave, ela vai deixando de ser instituída pelos estados, ela vai sendo proibida pelas legislações. Porém, né, eu acho que isso que é um debate que a gente tem que fazer, embora a tortura seja proibida oficialmente, institucionalmente, pelo direito burguês e pelo direito liberal, ela é largamente utilizada nos locais de violência do Estado, em especial nos locais locais como o sistema prisional, ou locais de invibialização, digamos assim, né? Lugar de invisibilidade. Ela é muito mais praticada nesses locais, embora ela seja proibida. Eu diria que, para o direito liberal, né, para a solidificação e para a instituição do direito liberal, que é um direito de classe, é necessário que se torture, mesmo que extraoficialmente, nos calabouços desse mesmo Estado liberal, né? Bom, na minha tese de doutorado, né, que eu estudei o tema da tortura e superencarceramento no Brasil, eu destaco, eu desenho a história da tortura no capitalismo a partir de 4 momentos históricos. O primeiro, ele vai do final do século XVIII até meados do século XIX. Né? No final do século XVIII, onde se inicia a primeira legislação proibindo a tortura, né, que coloca a tortura como prática proibida, na Prússia, e nesse momento, do final do século XVIII até meados do século XIX, até o século XX, enfim, há uma série de países no mundo que vão adotando, né, especialmente no mundo ocidental, que vão adotando legislações que proíbem tortura. O segundo momento que eu falei, né, ele se expressa 1853, 1854, eu não vou lembrar aqui exatamente o ano, que é a partir que se dá esse segundo momento, a partir da Conferência de Berlim. O que foi a Conferência de Berlim? A Conferência de Berlim foi uma conferência utilizada pelos países imperialistas em que o continente africano foi fatiado, né, fatiado entre as potências imperialistas. E a história do imperialismo, a história do neocolonialismo nos continentes africano e nos continentes também asiáticos e latino-americanos, mas é uma história de tortura, é uma história de violência assim, ao seu mais elevado grau. Inclusive, né, o laboratório do Holocausto foi a colonização da Alemanha pela Namíbia, por exemplo, a colonização da Namíbia pela Alemanha, por exemplo, na primeira parte do século XX. Ou seja, essa disseminação da tortura nessas colônias, justamente por esses países liberais que pregavam direitos humanos. Essa segunda fase eu terminaria a partir de 1948, com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A terceira fase vai de 1948 a 2001, que seria a fase em que se houve mais progresso no que se refere às legislações proibitivas e criação de um sistema de proteção de direitos humanos para a proibição da tortura, embora com enormes contradições, né? Não vamos esquecer que entre 48 e 2001 se teve ditaduras no Brasil e na América Latina nesse período. O último período, o período atual, que eu chamo de nova língua da tortura, seria de 2001 para cá, em que há 2 grandes elementos. Primeiro, há um uso constante de tecnologias constante de novas tecnologias para as práticas de tortura, especialmente a partir da retórica da guerra ao terrorismo,
né, especialmente pelas potências imperialistas, e o segundo aspecto é um movimento também pelas potências imperialistas, especialmente dos Estados Unidos, de flexibilização do conceito de tortura, que algumas práticas reconhecidas internacionalmente como tortura não seriam consideradas como tortura. Passa aí, João Rafael, por favor. Alô, João? Bom, vou continuar aqui. Trazendo esse debate mais geral, mas trazendo para as particularidades brasileiras, assim, se a sociabilidade do capital, né, a gente percebe que a violência do Estado é muito presente em todos os momentos, essa violência classista, racista, sem dúvida, né, na particularidade brasileira, o Brasil é um país de capitalismo independente, essas práticas de violências elas se dão de forma muito mais grave, de muito mais aguda, né? Ou seja, não podemos trabalho especialmente, né, a sociedade brasileira para analisar a violência a partir dos conceitos de autocracia burguesa e racismo estrutural. Não podemos esquecer nunca que a tortura foi elemento de dor e apassivamento, né, nas populações originárias, nas populações sequestradas do continente africano, ou seja, a prática cotidiana de tortura, ela é marca do nosso processo social. O Brasil é uma sociedade extremamente racista, que colonizou na forma da força, e é o país que tem o maior tempo, que maior tempo esteve presente o estudo da escravidão. Isso é elemento basilar para compreendermos a violência do Estado na forma contemporânea. Nesse sentido, né, ao analisar as dinâmicas da tortura hoje, né, no Brasil, enfim, no Brasil contemporâneo, há um momento de inflexão, né? Embora a formação social brasileira, né, é elemento presente, sempre presente, né, o nosso passado escravocrata, mas há uma inflexão, eu diria, histórica nas práticas de tortura pelo Estado brasileiro a partir do momento da ditadura militar, né? Há uma sofisticação nas práticas de tortura a partir da ditadura militar, e eu diria que com a atual democracia, né, instituída a partir de 1988, né, a Constituição de 1988, eu diria que houve, embora tenha havido uma série de mudanças progressistas em diversos setores da esfera social, porém, eu diria que há uma relação prene de continuidade dos aparatos de repressão do Estado, né? Pouco se mudou e pouco se avançou no que se refere à violência do Estado no Brasil pós-ditadura. Quer dizer, inclusive, muitos dos militares, tanto o protagonismo da polícia militar na segurança pública, mas muito das práticas militares repressivas da ditadura se perpetuam nesses mais de 30 anos da democracia brasileira. E isso revela um caráter autocrático da classe dominante brasileira. Nesse sentido, é importante destacar que a partir da década de 90, o Brasil assina uma série de documentos de proteção aos direitos humanos, há uma série de legislações voltadas à proibição da tortura, a própria Constituição fala sobre a proibição expressa da tortura, o Brasil assina uma série de documentos da proibição da tortura, e aprovada no ano de 1997 a Lei 9455, que institui o crime de tortura no Brasil. Porém, né, ao mesmo tempo que você cria todo um aparato político-normativo de proibição da tortura bem elaborado e bem estável, digamos assim, contraditoriamente, né, porque a gente tem que analisar os fenômenos à luz da economia, né, e da política, a gente observa que, embora o Brasil avançou na sua forma institucional de prevenção e combate à tortura, a tortura ela permanece disseminada, em alguns casos até se agravou pelo Estado brasileiro, né? Não só, né, porque a Polícia Militar, por exemplo, pratica muita tortura na rua, não só, mas especialmente nos locais de privação de liberdade, né? A prisão é uma forma potencial de tortura. Desse sentido, né, uma das estratégias do Estado brasileiro, mais ligado à nova dinâmica do capitalismo internacional, né, dos quais muitos chamam de neoliberalismo,
um dos potentes sinais da política neoliberal. Claro que isso varia de diferentes, de formas particulares em determinadas sociedades, mas eu diria que no Brasil há o fenômeno do superencarceramento, né? O Brasil tem uma população carcerária das maiores do mundo, que cresceu em especial a partir da adoção das políticas neoliberais em meados da década de 90. O Brasil hoje tem a terceira população carcerária no mundo em números absolutos, mas em termos de taxa de encarceramento a cada 100 mil, o Brasil flutua entre o quinto lugar e o quarto lugar, se analisarmos os países com 10 e 20 milhões de habitantes. Ou seja, o superencarceramento brasileiro, ele é um indutor, né? Ele é um indutor e facilitador da tortura nas prisões brasileiras. Se não vejamos, né, as próprias condições com que as pessoas são privadas de liberdade hoje, eu digo condições desde a superlotação, como fornecimento de comida estragada, como toda aquela condição aviltante com que a pessoa está ali no Brasil, está ali nos presídios brasileiros, de uma forma muito mais difusa, é tortura, né? E eu deixo aí a pergunta, né? Seria a prisão uma forma de tortura ou não? A prisão por si só, ela é tortura? Ela pressupõe intensa dor física, há um controle da pessoa sobre o Estado, ela tem objetivo de punição ou de provas, enfim, está aí para a nossa reflexão. A prisão por si só se caracterizaria por uma tortura? Conceitualmente e filosoficamente, embora na nossa legislação, né, evidentemente, se a gente pensar tecnicamente, a prisão não é uma forma de não é considerada uma forma de tortura. Mas em sua prática, né? Deixa aí a reflexão para depois a gente debater. João, passa para o último slide, por favor. Volta. E volta. Isso, está ótimo. Na verdade, eu falei último slide, não. Próximo slide. Desculpa, João. Nesse sentido, eu acho que já fazendo a parte final e já construído a ponte com nossa colega Ionara, e o serviço social na prevenção e combate à tortura, né? Eu separei, assim, eu acho que quatro pontos necessários para a gente refletir. Que, na verdade, seria cinco, né? Que eu acho que eu esqueci de colocar. Acho que o primeiro deles que a gente está fazendo aqui, inclusive. A gente tem que estudar profundamente, né? O serviço social, estudar profundamente os documentos de proteção dos direitos humanos, né? A Constituição Federal, inclusive, coloca que a assinatura, a ratificação do Brasil dos instrumentos internacionais de direitos humanos na nossa legislação, ela tem forma de lei, ou seja, né, acho que a categoria precisa se apropriar mais desses instrumentos. Claro que a gente sabe que só isso não basta, né, mas é um espaço contraditório de luta, o espaço institucional do Estado, mas assim, a gente tem que se apropriar, né, da Convenção da ONU contra da violência contra a mulher, a Convenção da ONU dos Direitos da Criança, a Convenção da ONU contra a Tortura e diversos outros documentos, por exemplo, do sistema interamericano. Acho que isso é importante para a gente relacioná-lo ao cotidiano profissional, à defesa dos direitos humanos dos nossos usuários. A dimensão, né? A gente tem que fazer em todo o espaço socioocupacional que o serviço social atua, acho que dialogando inclusive com o segundo, que, bom, em especial aqueles assistentes sociais que trabalham nas instituições que praticam tortura. Esse webinário aqui fala do sistema sociojurídico, né? De maneira geral, no sistema sociojurídico, do serviço social, tem as instituições, tem os profissionais e as profissionais que trabalham nas instituições fechadas, que, digamos assim, potencialmente são instituições que promovem uma prática de tortura. É interessante a gente defender sempre nessas situações de forma intransigente, né, os direitos humanos das pessoas privadas de liberdade, e, sobretudo, a gente não pode naturalizar de forma alguma a natureza da violência institucional. Por mais que aquele espaço a gente esteja inserido, a violência institucional ela ocorre, né, e a violência de sua forma mais graves ocorre de forma cotidiana. Outro ponto importante também, eu acho que é a participação da categoria em espaços como CRES, como a Comissão de Direitos Humanos, outros espaços também de participação política, de produção de conhecimento, para a gente intervir, a gente sai um pouco também só
do cotidiano daquele espaço sócio-institucional. E de 2000, né, acho que na última década, a maior participação do serviço social enquanto representação da categoria e profissionais nos instrumentos de prevenção à tortura no Brasil, como os comitês e mecanismos de combate à tortura. Por exemplo, o Conselho Regional de Serviço Social compõe mecanismo estadual, compõe um comitê de prevenção à tortura desde a sua fundação, né, na sua legislação, os mecanismos de combate à tortura, né, que fiscalizam o sistema prisional e socioeducativo, por exemplo, né, tem assistente social, o mecanismo nacional tinha um assistente social, não sei se tem ainda, né, o mecanismo do Rio de Janeiro, né, eu fui o primeiro, hoje nós temos duas assistentes sociais, a Ionara e a Rafaela, que, assim, que embora o mecanismo seja um órgão, digamos assim, que tem interdisciplinar, que participam diversos profissionais, mas a marca do serviço social está nessas instituições. Outra atuação necessária e imprescindível, né, tanto que o Código de Ética fala em dever, é a necessária utilização pelas assistentes sociais dos mecanismos de denúncia de violação de direitos humanos, de tortura, né, dentro do sistema prisional, não só dentro do sistema prisional, do socioeducativo, mas em todos os espaços socioocupacionais em que o serviço social se insere. Assim. É dever dos assistentes sociais ter conhecimento dos mecanismos de tortura. Né? Além de ser um dever profissional, inclusive na própria legislação de tortura, se coloca que a omissão num crime de tortura também é passível de punição, inclusive, pela legislação. Eu vou encerrar aqui, hein, João, com um artigo do Código de Ética que fala sobre a necessária utilização dos mecanismos de denúncia. No artigo 13, diz, né, são deveres da assistente social, né, denunciar no exercício profissional as entidades de organização da categoria, às autoridades e aos órgãos competentes, caso de violação da lei e dos direitos humanos. Gente, são deveres dos assistentes sociais. Quanto a corrupção, maus tratos, tortura, ó a tortura aí, ó, ausência de condições mínimas de sobrevivência, discriminação, preconceito, abuso de autoridade individual e institucional, qualquer forma de agressão ou falta de respeito à integridade física, social e mental dos cidadãos e cidadãs. Ou seja, a gente sabe que a profissional atua nesses locais de violência, né? Como eu falei, não se pode banalizar, sequer naturalizar, e é dever, né? Mesmo que aquela profissional... há uma série de mecanismos de denúncia também, né? Acho que o profissional, ao mesmo tempo, ela não pode se expor, né? São instituições que podem oferecer algum risco à integridade, mas, assim, ao mesmo tempo, há uma série de mecanismos de denúncia que a profissional pode fazer de forma segura. O mecanismo é um deles, por exemplo, o próprio Conselho Regional também. Colegas, não podemos naturalizar as violações de direitos humanos e é dever nosso fazer a denúncia desses casos. É um dever nosso, ético, político, profissional. Obrigado, João. Valeu, Fábio. Muito obrigado aí por compartilhar com a gente. Chamar a Ionara agora. Oi, Ionara. Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Ionara, vou deixar aí você se apresentar novamente, né? Agradecer, Fábio e Ionara, por estar participando, deixando as contribuições aí. E aí, mais 30 minutos, fica à vontade para falar, tá bom? Depois a gente abre para o debate. Já tem perguntas já, hein? Tá ótimo. Bom, primeiro, né, agradecer o convite do João, dizer que é muito bom estar aqui com vocês, né? É óbvio que eu queria estar presencial, dando os nossos abraços aí de alguns anos, mas que bom que a gente está aqui junto, que bom que é o Fábio, que bom que é o João, que bom que são vocês, né? E aí eu acho que é bem importante a gente tentar construir, né, um olhar direcionado para essa temática, né, que nem sempre tem a centralidade nos nossos estudos, né, enquanto assistentes sociais. E aí, assim, eu vou tentar dar continuidade, né, ao que o Fábio já trouxe a beça, né, então eu vou tentar falar um pouquinho do que eu observo, né, enquanto profissional inserida hoje no mecanismo, mas que também já tive
outros diálogos, né, em outros espaços socioocupacionais. Bom, vou me apresentar um pouquinho então, né, que aí já dá para situar melhor. Bom, como o João já falou, sou assistente social, formada pela UF, mestre e doutoranda em Sociologia e Direito também, né, pela UF. Um pouco da minha trajetória, né, profissional. Eu fiz estágio no DEGASE, que é o departamento aqui no Rio de Janeiro, né, responsável pelas execuções de medidas socioeducativas. Fiz estágio lá por 2 anos. Numa sequência, né, estive em outros ambientes que me proporcionou dialogar também com outros espaços de privação de liberdade através do próprio CRES. Né, eu fui representação em alguns conselhos, né, de direitos e outros espaços semelhantes. Então, eu estive no CONSPERD, que foi o Conselho Estadual de Segurança Pública aqui do Rio, no Conselho, né, Estadual de Direitos Humanos, de Defesa de Direitos Humanos aqui do Rio também, e no Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Antes de entrar no mecanismo, eu também fiz parte de uma pesquisa, né, da sociedade civil sobre a saúde no sistema socioeducativo, na verdade, né? Enfim, dependendo do lugar, qual vai ser o nome, mas era um estudo em perspectiva comparada no Brasil e no Reino Unido, né? Então, eu pude dialogar também um pouquinho com a realidade de São Paulo e com essa realidade do exterior sobre a saúde, mas, né, entendendo saúde como um conceito amplo. E aí eu cheguei no mecanismo, estou no mecanismo há 1 ano. Como o Fábio já disse, né? O mecanismo ele começa há 9 anos atrás e o Fábio compôs nessa primeira equipe com assistente social. Hoje eu e a Rafa damos aí, digamos, uma continuidade, né, ao início do trabalho do Fábio enquanto assistente social no mecanismo, mas o mecanismo é um órgão, como o Fábio disse, interdisciplinar, né? Hoje nós somos compostos. Somos 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, uma advogada e um historiador com conhecimentos jurídicos. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre o que é o mecanismo e como ele opera, né? Eu queria trazer antes um pouquinho sobre o sistema, né? Um sistema estadual, também nacional, de prevenção e combate à tortura. Aqui no Rio ele foi instituído há 10 anos atrás, mas também já existe no ponto de vista nacional há alguns anos, né, fruto das normativas, né, que o Fábio já trouxe do ponto de vista internacional, fruto do protocolo facultativo, né, da ONU contra a tortura. E aí o sistema, né, compreende diversas instituições. Né, todas as instituições estaduais, né, do Estado, da sociedade civil, os movimentos sociais, que dialogam sobre a temática da tortura. Né? Então, ele é bem amplo. E aí, de alguma forma, possivelmente, os espaços socioocupacionais que vocês fazem parte provavelmente compõem, né, esse sistema sem nem ter conhecimento. Então, é um sistema importante, né, para a gente ter no norte aí. Aqui no Rio de Janeiro, né, falar um pouquinho mais sobre esse espaço que eu atuo, além dessas outras instituições, fazem parte do sistema o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, né, são órgãos autônomos, né, independentes entre si, mas que dialogam diretamente, né, o comitê é um órgão paritário, tem representações do Estado e da sociedade civil, que, enfim, vão pensar políticas, né, públicas em relação à prevenção e combate à tortura, a partir, inclusive, dos subsídios, né, dados pelo mecanismo. Né, o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura é um órgão, né, como eu já disse, composto aí por essas 6 pessoas, é um órgão que tem a função principal, né, fiscalizar espaços de privação de liberdade. Então, digo principal, porque existem outros órgãos, né, o Ministério Público, a Defensoria,
o SEDCA, enfim, dentro das suas limitações e especificidades, também são instituições que têm a atribuição de fiscalização desses espaços, mas o mecanismo tem essa função como função principal do órgão. Bem, e aí o mecanismo, ele atua, né, hoje em dia, fiscalizando esses espaços, todas as fiscalizações, né, todas as visitas, gera um relatório, né, nesse relatório tem recomendações, né, para as distintas instituições que compõem, né, enfim, esses espaços de privação de liberdade, e aí entendendo a privação de liberdade não só como sistema prisional e socioeducativo, mas também como os espaços de acolhimento institucional e os espaços para tratamento de saúde mental, né? Então, como vocês podem ver, né, é uma seara bem grande de atuação do mecanismo, com 6 membros, enfim, a gente tem dificuldade, né, de conseguir dar conta de tudo isso, mas é um órgão especialista nesse assunto, né? E aí eu vou trazer aqui um pouquinho, né, das experiências, né, que eu observei, não só enquanto mecanismo, né, enquanto integrante do mecanismo, mas também a partir dessas minhas outras inserções ao longo da minha trajetória profissional, né? O que eu observo em relação ao serviço social, né? Bom, em algumas fiscalizações, inclusive, né, a gente dialoga com os assistentes sociais. Acho que eu posso falar um pouquinho sobre como funcionam as fiscalizações antes, né? Só para situar vocês. O mecanismo faz visitas que não são agendadas, né, previamente, sobretudo para tentar encontrar o máximo de realidade possível desses espaços. Inicialmente, o mecanismo conversa com a direção, mas depois o mecanismo tenta conversar com todos os sujeitos, né, implicados na rotina institucional. Então, a gente tenta dialogar, né, com todos os internos dessas instituições e também com os profissionais, né, sobretudo da área técnica e da área de saúde. Basicamente isso, e aí, assim, né, uma coisa importante, o mecanismo entende a tortura, né, de forma ampliada, então não se restringe às violências físicas, né, que o pessoal costuma compreender como tortura, mas também entende a superlotação, as violações de direitos, sobretudo das condições, né, de atendimento à saúde, acesso a outros serviços, como tortura, a intimidação, a coerção, enfim, né, diversos elementos que no cenário internacional já são compreendidos como tortura. O mecanismo trabalha a partir dessa seara. Então, nos relatórios do mecanismo, né, vai ter uma parte que vai falar sobre a estrutura que foi encontrada, né, observada, e as condições de superlotação, e num segundo momento o mecanismo vai trazer elementos que foram encontrados em relação à violência, né? Violência física e psicológica. Bem, nessas entradas, né, com esses diálogos, o mecanismo costuma perceber que há uma dificuldade muito grande, que o Fábio já falou, né, da nossa categoria compreender o que é tortura, né, como ela se expressa, quais são os elementos normativos que podem garantir algum tipo de prevenção, enfim, né, ou de próprio encaminhamento factual, né, sobre as denúncias. Então, esse é um dos maiores elementos encontrados, assim, né? Inclusive, como professora também, né, fui professora substituta da UF por 2 anos, e agora estou aqui com vocês, né, na NESO, a gente, né, nessa experiência, né, eu percebi que há uma lacuna, né, nossa, enquanto docente, nossa, enquanto instituição de ensino, em relação a essas questões, né, sobretudo para a tortura em si. Então, isso acaba, óbvio, né, reverberando no exercício profissional, e eu acabo encontrando todas, né, na maioria das fiscalizações, essa dificuldade de compreensão, né, e de atuação dos colegas e das colegas em relação à tortura. É claro que, né, além de ser muito grave,
é claro que isso diz respeito, não diz respeito, né, ao sujeito lá, assistente social, né, único, exclusivo, a pessoa, aquela figura, né, mas tem diversas correlações de forças, né, que são construídas nesses espaços institucionais, e que acabam potencializando ou dificultando uma atuação profissional mais direta sobre essa temática, né? São espaços, no geral, muito violentos, né, com grande índice de violação, né, dos direitos, e aí entendendo esses direitos, tanto como os direitos dos usuários, mas também dos profissionais, né, não só do serviço social, mas de diversos profissionais, tudo isso tensiona ainda mais essa possibilidade ou essa necessidade de atuação da assistente social, né, em relação a essa questão. Isso faz com que a omissão, né, como o Fábio já colocou, seja central na atuação de assistentes sociais em relação à tortura, né? E assim, isso é resultado também, né, de uma baixa ou uma falta de articulação, né, entre os profissionais, entre os assistentes sociais da instituição, mas também com outros profissionais, né, da instituição, né? É óbvio que a gente sabe que o serviço social não vai ser o responsável único, exclusivo por denunciar a tortura, né? Não é essa a única atribuição da profissão, e todos os outros atores institucionais estão implicados nessa denúncia, mas é necessário que a gente se articule, né, para conseguir ter forças, inclusive para enfrentar essa correlação que já existe nas instituições, para a gente conseguir gerar algum tipo de movimento em relação ao combate e também à prevenção à tortura. E aí, diante disso, né, assim, uma questão, né, que a gente pode utilizar, pensar, enfim, nessa prática aí, né, de prevenção e combate à tortura, é o uso dos documentos que a gente elabora, né, nessas instituições. Principalmente nos espaços de privação de liberdade, é muito comum a elaboração de laudos, pareceres, relatórios, informes, sínteses, enfim, né, nome que for dado, a documentos que, no geral, seguem para o judiciário. Né? O judiciário também é um órgão, né, competente para prevenir e combater a tortura. Só que eles precisam ser municiados de informações essas que, no geral, os assistentes sociais, as assistentes sociais que estão diretamente nos espaços socioocupacionais têm. Né? Então, me parece que a gente peca, né, nisso em relação à construção dos nossos instrumentos, né? Então, eu, né, enquanto assistente social que atuei no sistema socioeducativo, percebi que grande parte, né, das profissionais não conseguem, né, deixar isso evidente nesses documentos. E aí, assim, pode ser, né, uma situação que aconteceu direta com o usuário, mas o contexto, né, o contexto em que a pessoa está inserida, né, que, como eu já disse, o mecanismo entende como tortura. Então, falar da superlotação é importante, falar das condições precárias, né, da estrutura das unidades é importante situar isso, né, como um elemento torturador. E, além disso, né, assim, no sistema socioeducativo do Rio de Janeiro, por exemplo, é um espaço com de conhecimento público, inclusive, né, de grande incidência da violência física, né, da violência institucional, e isso falta um pouquinho nesses documentos, né, produzido pela categoria. E parece que essa atuação, né, é um elemento bem importante, né, talvez primordial, para garantir essa prevenção, né, digamos assim, a tortura a partir de um conhecimento mais objetivo do sistema de justiça. Uma outra questão, né? Bom, já falei do aprofundamento, né, da necessidade de aprofundamento do conhecimento, da informação de nós assistentes sociais sobre o tema.
segundo ponto é esse posicionamento necessário nesses documentos. Um terceiro elemento que a gente percebe muito diz respeito ao atendimento e acompanhamento dos familiares, né? Desses usuários que estão inseridos nesses espaços de privação de liberdade. A gente tem percebido, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, uma atuação bastante conservadora da categoria, em relação principalmente às famílias, né? Eu acho que, penso eu, né, que o trabalho com as famílias em relação à tortura podia ser bem potencializado, entendendo que os familiares são grandes parceiros nessa prevenção, né? Inclusive o mecanismo tem isso como premissa também de atuação, né? Eles não só são denunciantes, mas eles são parceiros nessa atuação preventiva à tortura. E aí a gente percebe que algumas profissionais aqui no Rio tendem a exercer uma culpabilização, né, do indivíduo durante os atendimentos. E isso, óbvio, né, enfraquece qualquer tipo de atuação potente em relação à prevenção e combate à tortura. Então, assim, é comum que os familiares conversem com as profissionais, né, falem sobre o que ouviu de seus filhos, né? E aí os profissionais acabam não só não encaminhando a demanda apresentada pelos familiares usuários, mas como rechaçando mesmo, né, essa situação, falando que, enfim, a pessoa procurou, a pessoa mereceu, ou é um problema da pessoa que não sabe se comportar em relação às regras institucionais, né? E aí me parece que essa é uma questão para o serviço social olhar com maior inclinação, né, intensidade. Como a gente faz esse diálogo com os familiares, como a gente percebe esses familiares, né? Penso que a nossa percepção deve ser centrada, né, no fortalecimento dessas pessoas, sobretudo para as denúncias, né? A gente precisa orientar essas pessoas para isso, enfim. E a gente tem deixado a desejar em relação a isso. Uma outra questão, né, que o serviço social pode contribuir, penso que é num diálogo mais continuado, né, um diálogo mais permanente com os outros profissionais que compõem a instituição, e aí um diálogo mais qualitativo, inclusive, né, pensando numa formação, talvez, mais continuada, com fins, né, com a finalidade de evitar mesmo, né, de prevenir essa prática, que, como o Fábio já falou, né, ela é histórica aqui no Brasil, principalmente. Bom, e, né, um outro fator que é central, que o Fábio já colocou como dever do assistente social expresso no nosso código de ética, é esse dever de denúncia, né? A gente precisa se posicionar de forma objetiva sobre as experiências que a gente vivencia nos nossos espaços socioocupacionais. É claro que, né, como o Fábio também já colocou, tem essas dificuldades de né, se expor, de se colocar em risco, inclusive, né, dada a violência que é impetrada nesses espaços, mas existem ambientes seguros, né, inclusive não só da nossa segurança física, mas da nossa segurança profissional, de colocar as questões que aparecem, né? Aqui no Rio de Janeiro, o Fábio já foi conselheiro do CRES, né? Eu acho que eu tô com ele há um tempão nisso também, até antes dele. O João também compõe a Comissão de Direitos Humanos do CRES há bastante tempo, né? A gente tem uma escuta qualificada, né, para esse tipo de demanda. A gente tenta se articular para construir saídas coletivas, inclusive, né, conversando com o grupo de assistentes sociais das instituições. Então, o conselho daqui, né, é um espaço seguro para colocar as demandas que aparecem. Né? O mecanismo e o comitê do Rio de Janeiro também são espaços assim. A gente também tem a comissão
de Direitos Humanos da Alerj, né, que também é um espaço que auxilia bastante nisso, nessa prevenção e nesse combate. Né? Então, nós, assistentes sociais, a gente precisa se munir de informações, né, sobre esses espaços, sobre mecanismos, né, não mecanismo estadual, mas estruturas que nos garanta, né, um encaminhamento possível, real, factível para a demanda apresentada, mas que também nos garanta segurança profissional, né, e até física mesmo, de não exposição, né, a denúncias, há possibilidades, né, de denúncias anônimas em diversos espaços também. Então, me parece que a denúncia precisa ser uma ferramenta utilizada por nós, né, ao longo do nosso exercício profissional. Bom, um outro elemento, né, uma outra possibilidade de atuação, que como o Fábio também já colocou, né, aqui no Rio a gente tem bastante, é o fortalecimento, né, a importância da presença da categoria nos espaços de representações aí, né, dos espaços de conselhos, né, de direitos, políticas públicas e similares, né? A gente precisa pensar coletivamente isso, não só no âmbito do serviço social, mas implicando as diversas outras categorias, né? A psicologia, o direito, o próprio sistema de justiça. E esses espaços tendem a ser espaços potentes para pensar e encaminhar estratégias nesse sentido, né? E, por fim, penso eu que uma das possibilidades também, né, que são necessárias para a gente, é o fortalecimento, né, das instituições, da sociedade civil e os próprios movimentos sociais, né, os movimentos coletivos. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem isso, agente mecanismo, né? E o próprio comitê tem isso bem desenhado para a gente, da importância desses diálogos permanentes e continuados, né? Não só dos diálogos, né, mas da participação direta dessas pessoas, né, na atuação aí da prevenção e combate à tortura. Como eu já disse, né, o comitê tem cadeira para, salvo engano, 5 instituições da sociedade civil. O mecanismo mesmo, né, trouxe ao longo da sua trajetória aí de 8 anos, ou de 9 anos, né? 8 anos, uma pessoa, né, da sociedade civil, né, esteve presente com a gente enquanto integrante, né? A diferença aqui do mecanismo do Rio, inclusive, é essa, né, de tentar sempre integrar alguém, né, não tem a necessidade de ter formação, né, superior para compor o mecanismo, porque a gente entende a importância, né, das experiências, da vivência dessas pessoas para combater, né, a tortura em si e pensar a prevenção. Então, nada mais justo, coerente do que nós, assistentes sociais, no âmbito do nosso exercício, né, também pensar que essas pessoas não só podem, né, óbvio, mas devem construir essas articulações de forma direta, né, conosco. Então, é importante que a gente fortaleça também, né, esses coletivos, os movimentos e afins. Eu nem sei quanto tempo eu usei, assim, me perdi, mas é basicamente não, né, porque é bastante coisa. Mas é isso que eu acredito que o serviço social precisa contribuir, né? Precisa construir ao longo da sua trajetória. É óbvio que a gente tem muitos desafios, mas se a gente não se articular, né? Não se aprofundar tecnicamente no conhecimento da própria tortura, né? E da sua forma de combate, a gente, inclusive, acaba ferindo o nosso código de ética, nosso projeto ético-político, né? E aí, dentro desse universo, dessa conjuntura atual, né, de conservadorismo, a gente precisa muito se fortalecer para conseguir construir cada vez mais um sistema, né, de prevenção e combate à tortura que seja efetivo. É isso. Obrigado, Ionara, pelas contribuições. Vou colocar o Fabinho aqui também.
Eu tenho que me comportar, né, gente? Eu tô num espaço formal, eu tô aqui. Tem que parar com isso. Eu também não, eu tô aqui de bolo, Não mano. adianta, não ia perder, né? Fábio é Fábio. Tem que ter bolos, né? Tem que ter. É dia 29, né? Pois Bolos de é. novo? Beleza. Todo dia agora tem bolos. Ai, meu Deus. Fábio não perde oportunidade, tá certo. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu tô selecionando. Eu vou passar para o YouTube. Mas primeiro, eu queria fazer uma observação, né, da riqueza da fala do Fábio e da Ionara, né, que é fundamental a gente entender, e o Fábio fala isso, né, a Ionara traz também, que o agente que realiza, né, essa tortura, ele não é um sujeito individual, né, ele representa um Estado ali, né, ele está inserido numa instituição que são fundamentalmente as instituições de privação de liberdade. E aí, né, pelas perguntas que eu estou vendo aqui, muita gente está assimilando as instituições de privação de liberdade exclusivamente com a ideia de prisão. E aí que a gente precisa discutir o que são instituições de privação de liberdade, né? Aí a gente está falando aqui das comunidades terapêuticas, a gente está falando aqui dos espaços, né, de internação, de medidas socioeducativas. Nós estamos falando, né, há alguns autores que vai também dizer, por exemplo, dos institutos de longa permanência para idosos, correto? Então, depende muito da perspectiva, né, evidentemente, mas são espaços onde a pessoa está privada de liberdade. Né? Não significa que ela está presa, né, reclusa daquela maneira por ter cometido um ato criminoso necessariamente. Não se trata disso. Né? Mas é de um espaço que está, né, tá privada da sua liberdade. E aí é onde tem os próprios hospitais psiquiátricos também, enfim, que estão aí em processo de extinção, mas agora não estão mais, enfim, um negócio meio um imbróglio aí das lutas que a gente está vivenciando, né? Então, queria deixar esse comentário. Fábio, queria aproveitar a oportunidade que você está aqui para te fazer uma pergunta. Aí é João mesmo, né? Fala um pouco para a gente da sua experiência como perito na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, da Organização dos Estados Americanos, no caso do Vladimir Herzog. Fala para a gente quem foi Vladimir, o que aconteceu e como que foi esse processo de perito para a gente. E aí pode ser para a Ionara, né, ou pode ser para o próprio Fábio também, aí João também fazendo perguntas. Se a gente sabe, né, que tortura é um ato praticado por agentes do Estado, como que se configura a violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência contra o idoso, né, que são fundamentalmente realizados nos espaços, né, domiciliares ou em relações intrafamiliares, né? Não exclusivamente, mas aonde está aí a grande massa. Agora eu vou compartilhar com vocês as perguntas da galera que nos acompanha. Vamos lá. Bem, essa aqui está para a Ionara. Ionara, mesmo com material em mão, como, por exemplo, um laudo social discorrendo uma violência na instituição e a gestão for corrupta e não levar em consideração as torturas no local, como fica esses usuários? Né? Aí a pergunta que está lá na plataforma Even 3 da Sâmia. Eu vou fazer um bloco, tá, gente? A Sâmia fez outra pergunta também. É a mesma Sâmia? É a mesma Sâmia. Estou vendo aqui. Vamos lá. Compartilhando. Boa noite. Dependendo da idade dos usuários, eles ficam em salas separadas ou altera de acordo com a inflação? Ela está querendo entender um pouco da dinâmica institucional, né? A Daniele fez uma pergunta também que envolve a questão racial. Vou compartilhar para vocês. Vamos lá. Pergunta, Ionara. Todos sabemos das questões raciais que envolvem
toda a nossa sociedade e queria saber se nesses espaços de privação de liberdade o tratamento, a violência, é diferente quando se compara uma pessoa negra de uma pessoa não negra, mesmo sabendo que a massa carcerária é composta em sua maioria de pessoas negras e pardas. Aí tem mais uma pergunta aqui da Maria Inês. Essa aqui foi de uma fala do Fábio. Foi uma pergunta do Fábio, que vai trazer aqui uma discussão sobre concepções de direito, Fábio. Quando você fala de direito liberal, ela diz, né, Maria, não entendi bem, mas o direito liberal autoriza a tortura dentro das instituições? Né? Aí é aquela questão do que é oficial, do que é oficioso, o que é o liberalismo de fato, as concepções, enfim. Vamos ver se tem mais algumas perguntas aqui agora. Deixa eu ver. Aqui na plataforma Even 3 não tem mais. Vamos ver no YouTube agora. Tem uma aqui da Luísa. Boa noite, Ionara. Você acha que há alguma melhora na condição dos presidiários com essas denúncias? Já presenciou algum resultado da denúncia? Bacana. Envolve bem, né, a dinâmica ali do mecanismo. Né? O Fábio também pode trazer algumas das suas experiências aí. A Ana Lúcia, né? Quais as possibilidades que vocês, como profissionais, almejam diante dessas situações de torturas físicas ou psicológicas? Bem, são essas as perguntas. Quem prefere começar? Fábio, para a Ionara dar uma respirada? Essa última eu não entendi muito bem. AD. Vamos botar Tanto faz. Quais as possibilidades que vocês, como profissionais, almejam diante dessas situações de torturas físicas ou psicológicas? Foi? Como é que vocês preferem? Beleza. Pode ser o Fábio ou pode ser a Ionara? Tanto faz. Pode ser o Fábio? Então, beleza. Vou sair aqui e deixar o Fábio me falar. Fábio, pode ser por uns 10, 15 minutos? Beleza. Tá, bem beleza. rápido. Fica à vontade, então, Fábio. Tá, então, ô, João, pelo que eu entendi, bom, vou falar aqui mais ou menos as perguntas, porque tem algumas coisas que foram direcionadas mais para a Ionara. Sobre o meu papel de perito na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tentar resumir, porque é complicado, assim, como funciona o sistema. Vladimir Herzog foi um jornalista assassinado pela ditadura militar brasileira em 1975, 75 a 76. Foi um dos maiores casos de repercussão assim na ditadura. Ele tinha afinidade, né, ao do Partido Comunista Brasileiro, por isso ele sequer participava de alguma organização assim à época. Mas ele desapareceu, foi torturado, morto, foi dado como suicídio. Não foi suicídio, né? Enfim, depois foi provado que não. E o caso dele não houve condenação pelo Estado brasileiro em pelo menos mais de 40 anos. Como que eu acho que, resumidamente, acho que isso é importante também, como que funciona o sistema interamericano de direitos humanos? Alguns casos de violação grave de direitos humanos, que existe o Comitê de Direitos Humanos, né, e a Corte Interamericana. Em alguns casos de violação de direitos humanos, devido à sua gravidade, extrema gravidade, e também pelo falta de um lastro muito grande de tempo, de falta de resposta pelo Estado brasileiro, ele pode ser um caso passível a ser denunciado internacionalmente. Ou então, quando ele esgota, quando é um caso grave de violação de direitos humanos, e ele esgota todas as possibilidades de resolução, ou então de reparação no âmbito de direitos humanos pelo Estado brasileiro. Por exemplo, né, o caso do Vladimir Herzog, mais de 40 anos que o Estado brasileiro, né, a última instância do Estado brasileiro judicial, que é o Supremo Tribunal Federal, não havia dado resposta. E pela demora na investigação do caso e responsabilização dos assassinos e torturadores pelo Vladimir Herzog, esse caso chegou na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Outro caso, por exemplo, a chacina da Nova Brasília, que o Estado brasileiro absolveu, né, policiais. Esse caso chegou na Corte Interamericana também. Enfim, mas como que funciona? Né? O caso do Vladimir Herzog, por exemplo, geralmente é uma organização de direitos humanos que faz esse tipo de denúncia com o documento. Esse documento chega, ele é aprovado
para o Conselho de Direitos Humanos. Esse conselho, uma vez aprovando que o caso é passível de ser julgado pela corte, ele é encaminhado para a corte. Como que se constitui essa peça assim, da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Por exemplo, Cláudio Vladimir Herzog é um caso que há uma série de dinâmica do caso, né? Se conta toda a dinâmica de denúncia, de morte, com todos os documentos, aquela que seria uma denúncia mais como do Ministério Público, aquela denúncia mais formal, né? Grosso modo comparando, aquela denúncia com todos os elementos do caso. E como se trata de uma corte de direitos humanos, alguns aspectos relacionados ao caso também se denunciam, entendeu? Por exemplo, aí por isso que alguns temas relacionados ao caso que requer um nível de aprofundamento mais especializado, eles designam a figura do perito. O perito ele vai falar sobre diversos assuntos que ele tem, digamos, maior estudo e pesquisa, enfim, para fazer recomendações para o Estado brasileiro. Por exemplo, no meu caso, explicando melhor assim, no meu caso, né, o Vladimir Herzog ele foi morto, torturado e morto. Né? O caso dele é exemplar da tortura praticada pelo Estado brasileiro. O meu papel de perito, digamos assim, foi a partir do caso dele fazer um estudo sobre as medidas de enfrentamento à tortura pelo Estado brasileiro. Ou seja, eu não falei tanto do caso do Vladimir Herzog, eu apenas citei. Mas com base nele, eu fiz um resgate, né, histórico sobre o tratamento do Estado brasileiro em relação à tortura e, a partir disso, fiz uma série de recomendações. O caso foi julgado, né, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana e, a partir da condenação, o Estado brasileiro foi obrigado a adotar uma série de medidas. Por exemplo, qual a importância desses instrumentos de direitos humanos? Eu vou dar um exemplo desses, né? A Maria da Penha, que sofreu, né, violência doméstica, tentativa de assassinato, inclusive, ela nunca foi julgada de forma eficiente pelo Estado brasileiro. O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana no caso da Maria da Penha. E dentro das recomendações que foi dada ao Estado brasileiro, por exemplo, se colocou a obrigatoriedade do Estado brasileiro instituir uma lei específica contra a violência contra a mulher, ou seja, a Lei Maria da Penha é fruto desse trabalho internacional, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Claro que assim esse espaço também se dá muito de forma diplomática. Não é porque a Corte Interamericana vai dar uma decisão que o Estado brasileiro vai cumprir de forma automática. É muito diplomático, sabe? Muito político. E eu observo, né, até fazendo um pouco dessa análise, né, a respeito dos direitos humanos, do campo da tortura, eu percebo que nos últimos 15, 20 anos há uma perspectiva de enfraquecimento da importância dos instrumentos nacionais, dos instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos. Mas, como a realidade é sempre dialética, são instituições bastante importantes nesse sentido. Acho que já debatendo isso, né, o campo dos direitos humanos, do direito legal, do direito liberal, respondendo aqui um pouquinho da pergunta da Maria Inês. Então, Maria Inês, primeiro eu te parabenizar pela pergunta, que é excelente, né? Não é fácil de responder, não. Assim, o direito liberal, né? Por que eu chamo de direito liberal? Né? Que é o direito praticamente massificado no capitalismo, né? Que se baseia nos direitos individuais, nos direitos civis, enfim. No direito como a gente tem hoje, né? Que é uma ideia, o que é liberal, né? É uma ideia que a sociedade vive de forma harmônica, né? Mais ou menos assim, a sociedade é formada somente por indivíduos e de forma harmônica, e que o Estado, na legislação, ele pune aquelas pessoas que cometerem crime ou cometerem infração ou não. Como se a sociedade não fosse marcada por profundas desigualdades e diferenças de classe, né? O direito liberal, né, ele pressupõe aquela igualdade que foi revolucionária, né, foi a Revolução das Burguesas, mas aquela igualdade formal entre sujeitos, né? Que na prática, né, não adianta a gente ter qual a crítica que a gente faz a isso? Não adianta a gente ter formalmente igualdade perante a lei, se na prática há uma relação profunda de desigualdade, exploração e opressão de classe, em raça e gênero. Né? Essa é a crítica que faz ao direito liberal burguês. Nesse sentido, né, para legitimar como esse direito é um direito que tem uma forma ideológica tão forte de dominação de classe pelo Estado, digamos assim,
ele tem que se apresentar institucionalmente como um direito igual para todos, né? Em uma sociedade profundamente desigual, né? Nesse sentido, o direito liberal que fala de direitos individuais, ele proíbe a tortura, né, no mundo ocidental há mais de um século, né? Fazer 2 séculos, né? A primeira Constituição brasileira do Império ainda já proibia a tortura. Só que para alimentar esse direito, como eu falei, que esse direito liberal, ele ideologicamente, ele pressupõe dominação de classes, né? Dentro dessas instituições, no interior dessas instituições, a violência do Estado é bastante presente, ou seja, embora esse Estado ele proíba a tortura em suas legislações, ele a deixa acontecer, né? Não simplesmente não deixa acontecer, ele pratica ela através desses instrumentos que eu falei nos calabouços do Estado, né? Como o João falou, que são o sistema prisional, o sistema socioeducativos, os hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas, enfim, determinadas outras instituições desse tipo. Essa contradição, justamente essa contradição, né? Nós temos direitos iguais, nós temos direito à propriedade, mas somente uma pequena parcela da população exerce esse direito. Ou faz parte da própria contradição do direito burguês. Eu acho que é mais ou menos isso. Outra pergunta que surgiu aqui, em relação aos casos denunciados. Eu vou encerrar com essa questão, vou passar para a Ionara. Se estiver faltando, vocês me perguntam novamente. Assim, como foi colocado, né? A tortura é uma prática... não, o João fez uma pergunta também que eu vou responder. Mas como a tortura é praticada, em geral, mais no espaço de privação de liberdade, como prisão, socioeducativo, dentre outros, realmente é muito difícil, né? É muito difícil a apuração e responsabilização dos agentes em relação ao crime de tortura. Eu vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo de um caso, muito mais do que eu falar em dados estatísticos, vou dar um exemplo concreto de um caso. A gente foi visitar uma unidade prisional, quando eu era do mecanismo, nós fomos fiscalizar, aqui na região do centro da cidade, São Cristóvão, tinha um preso que ele tinha sido espancado na noite anterior, né? Ele estava machucado, enfim. Nós levamos ele para a delegacia, né, para fazer denúncia, junto com a escolta, né? Os caras demoraram para tirar mais de 6 horas, fazendo para a gente uma guerra de cansaço, digamos assim. Chegamos na delegacia, né, para prestar a ocorrência de espancamento de um preso, de uma tortura de um preso. Fomos extremamente maltratados, assim, ofendidos pelo agente que nos atendeu, né, da delegacia, que nós estávamos atrapalhando o trabalho dele. Mas, enfim, fizemos contato, o delegado apareceu e tal, o preso foi atendido, né? O agente queria estar junto do preso, nós não deixamos, pedimos para não participar. Após ouvir o preso, ele foi conduzido a fazer o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Quando eu cheguei, uma das cenas mais bizarras da minha experiência profissional, digamos assim, eu cheguei no IML, você tinha um médico, o agente do meu lado, né, com aquela arma na mão, o agente que tem que acompanhar o preso, o médico, o que o médico me perguntou, qual o crime, qual o tipo penal dele, entendeu? Assim, dessa forma que eu expliquei que eu era... Ele fez uma forma de exame muito superficial, né, naquela ocasião, e depois liberou, ainda veio falando para a gente, pô, esses caras vêm aqui atrapalhar o nosso trabalho e tal, enfim, já tem muito trabalho para fazer, enfim, e depois o preso foi conduzido à unidade. No dia seguinte, que ele foi transferido de unidade, ao conversar com o preso, ele não queria mais fazer a denúncia, que ele pediu para esquecer e tudo, porque provavelmente, né, ele foi ameaçado, né, possivelmente ele foi ameaçado pela direção da unidade ou alguém de um órgão maior, alguém na estrutura superior, hierárquica superior, e, enfim, né, e a própria lei de execuções penais, quando você tem uma série de punições administrativas, para o preso, né? Enfim, você tem dentro do sistema um diretor que ameaça o preso, ele pode criar, por exemplo, uma prova, né, falsa contra aquele preso e ele cumprir isolamento e ele demorar mais tempo para sair da prisão e da cadeia. Por isso que eu acho que prisão e tortura se dialogam, e acho que das melhores formas também de prevenir a tortura no Brasil é encarcerar menos pessoas, tá? Então, João, né, a questão da violência privada. A tortura, internacionalmente falando, mundialmente falando, na grande maioria dos países,
é considerado uma violência de Estado, um crime praticado por agente público ou alguém numa função pública. Porém, a legislação brasileira, ela amplia o conceito de tortura para a violência também privada no âmbito doméstico, que é a violência praticada contra idosos, a violência praticada contra a mulher, enfim. A tortura, ela tem um leque de ampliação no Estado, pelo entendimento do Estado brasileiro, diferente da grande maioria dos países do mundo. O que isso repercute na prática, né? Diversos estudos que, especialmente eu vou destacar, né, o estudo do núcleo de violência da Universidade de São Paulo, através da colega Maria Goretti, por exemplo, né, que ela pesquisa esse tema há muitos anos, há uma tendência, né, que é própria da natureza também, do sistema de justiça, diga-se de passagem, o sistema de justiça, ele pune muito mais as torturas praticadas no ambiente privado do que aquelas praticadas por policiais e por agentes penitenciários. É muito interessante, quer dizer, é uma tendência de absorção deles. Tanto que os trechos, né, retirados de algumas sentenças, de algumas assentadas, dão conta de que, inclusive no interrogatório, a pessoa que foi torturada por um agente do Estado, ela tem que provar que ela não tem um envolvimento, digamos, visceral com o crime, porque a justificaria de sofrer tortura, né? Ou seja, e os casos já envolvendo violência de agentes privados, elas são muito mais punidos. O Estado pune muito mais o agente privado, digamos, que seria aquela questão mais rara de prática de tortura, por exemplo, se a gente comparar a tortura praticada pelo Estado, entendeu? O que eu tenho a dizer é que, assim, eu acho que evidente que a violência contra a mulher, que a violência são formas de violência contra idoso, contra a criança, no ambiente privado, são formas de violência bastante repugnantes, assim, né? De todas essas formas. Mas quando você coloca tudo no... né, parece que existem umas legislações específicas. A gente tem a Lei Maria da Penha, inclusive, que cita isso. Enfim. Que cita isso também e tal, enfim. Mas o debate que a gente faz, que eu proponho, que eu coloco aqui para vocês também pensarem, é que a ampliação do conceito de tortura para agente privado, ela faz com que, na prática, né, isso já trazendo 20 anos, né, 23 anos da lei da 22 anos da lei da tortura no Brasil, ela faz com que que o Estado seja menos responsabilizado dessa prática. Eu acho que a ideia é essa. Vou aproveitar o gancho, né, porque já estou falando sobre isso, e vou responder a pergunta da Luísa. Luísa, o conceito de tortura, tanto na legislação brasileira como na legislação internacional, coloca que é um ato um ato praticado com intenção, deixa eu ver se eu acho aqui, é qualquer ato que você inflige dor ou sofrimento agudo, que pode ser físico, pode ser mental. Essa dor, né, ela é infligida intencionalmente a uma pessoa, a fim de obter dela ou de terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por ato que ela tenha cometido, de intimidar essas pessoas, ou uma violência também praticada, inserida em qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Ou seja, né, Luísa, ela é uma forma de violência muito mais intensa, muito mais aguda, e ela tem geralmente interesse de confissão para confissão e de represária. E, bom, aquilo, né? Cabe a interpretação. Por exemplo, quando a gente atende os casos no mecanismo de combate à tortura, os casos que a gente denunciou, há uma tendência, tanto da polícia, do Polícia Civil, tanto do sistema de justiça, por exemplo, de quando é praticada por um agente público contra aquele sujeito criminalizáveis, né? Que é a população pobre, negra, já a colega fez uma pergunta sobre o racismo, há uma tendência desses órgãos do sistema de justiça considerar lesão corporal grave ou lesão corporal e não tortura, entendeu? Como uma forma de... Olha aí a questão do direito liberal. Como uma forma, inclusive, de legitimar a prática de tortura praticada por essas instituições de repressão do Estado contra essas classes perigosas, historicamente criminalizáveis. John? Ionara? Você fechou seu microfone de novo, João. Você abriu e fechou. Foi.
Agora tá indo. Ah, esse negócio tá ao vivo, né? Então, fica à vontade para poder responder as perguntas, né? Eu e o Fábio vamos acompanhar agora. Beleza. Bom, é isso, né? São muitas perguntas, o Fábio já conseguiu trazer diversos elementos, então vou tentar me centrar nas outras, né? Que ainda não foram respondidas. Antes disso, né, o João inicia lá o seu comentário falando sobre essa discussão necessária, né, dos espaços de privação de liberdade, aí ele acrescenta, né, as comunidades terapêuticas, as terapêuticas, né, que são os espaços saúde mental, né, que são considerados privação de liberdade, próprio acolhimento institucional, e aí inclui, de fato, João, a questão, né, dos idosos, das instituições de longa permanência, acolhimento, enfim, para famílias, para criança, para adolescente, né, em seus mais variados tipos. Inclui também as delegacias, né, enfim. Mas é importante lembrar também, né, que quando a gente está falando de tortura, a gente centra muito na questão dos espaços de privação de liberdade, mas tem a prévia, né? São as práticas cometidas pelos policiais militares, por exemplo, né, durante a apreensão ou pré-apreensão. E a gente já viu, principalmente aqui no Rio de Janeiro, diversos casos desses, né? Que acontece, inclusive, nas favelas e territórios periféricos. Então, ela, né, é mais propensa a acontecer em espaços de privação de liberdade, mas elas também, a prática de tortura, ela também pode acontecer do lado de fora por esses outros agentes. O Fábio já trouxe, né, essa questão do agente privado, já falou da tese da Goretti, né, que de fato há uma incidência jurídica, né, a favor, digamos assim, né, de sentenças condenatórias para agentes privados ao invés dos agentes públicos. Mas eu vou falar um pouquinho sobre essa não penalização, responsabilização dos agentes públicos mais para frente. Bom, alguma pessoa, que eu infelizmente não lembro o nome, perguntou sobre, né, o que acontece a partir dessas denúncias, se acontece alguma coisa. Bom, vamos lá. Quando são denúncias mais individuais, né, o Fábio já disse, há uma dificuldade muito grande da gente conseguir encaminhar, de fato, essa denúncia, né, tornar ela, sei lá, um inquérito policial, por diversos fatores. Na maioria das vezes, né, a vítima tem medo de denunciar por conta da represália, isso é real, né? Então, a gente não consegue formalizar essas denúncias. Quando formalizada, a gente tem essa dificuldade de seguir num processo que resulte numa penalização, criminalização do agente que praticou a violência, né, a tortura. Por diversos fatores também, né? Seja por não conseguir identificar de fato a pessoa lá que cometeu, segundo o Poder Judiciário. Esses processos se arrastam ao longo dos anos, assim, enfim, demoram mais de 10 anos para ter uma resposta real para esses agentes públicos. Muitas das vezes esses caras continuam trabalhando nessas unidades, né? Então, de fato, há uma dificuldade de encaminhar as denúncias, digamos que individuais, né, de tortura mais individualizada, dessa clássica que a gente conhece. Em relação a esse entendimento amplo de tortura, né, que eu falei que o mecanismo entende, né, a partir do aparato normativo internacional, é difícil, mas existem alguns bons encaminhamentos a partir das denúncias elaboradas pelos órgãos, né, de fiscalização e, enfim, protagonismo da sociedade civil e afins. Né, vou trazer algumas delas, né, tipo, por exemplo, sobre a superlotação. Aqui no sistema prisional do Rio de Janeiro, a gente conseguiu uma medida cautelar, a Defensoria Pública, salvo engano, conseguiu uma medida cautelar para o Plácido de Sá, né, que é uma unidade que estava superlotada, e a partir dessa decisão lá da cautelar,
todos os internos que que estão nessa unidade ou passaram por essa unidade têm a pena contada em dobro, né? Então, digamos que é um paliativo, né, para diminuir o sofrimento dessas pessoas que estão inseridas nessa unidade. No sistema socioeducativo do Rio de Janeiro, e aí também Espírito Santo, Bahia e mais outros estados que eu esqueci, teve uma decisão do Fachin, né, lá do STF, desde o ano passado, e esse ano ela aumentou, né, falando sobre essa superlotação nos espaços, né, socioeducativos. Então, no primeiro momento, ele estabeleceu que as unidades não poderiam ter mais de 119%, né, da sua capacidade de lotação, e aí, num segundo momento, ele estabelece, né, que não haverá, digamos assim, adolescentes e jovens acima da capacidade nas unidades, e aí ele dá alguns direcionamentos para que isso não aconteça, né, que seriam as transferências para as unidades mais vazias, a reavaliação da medida socioeducativa, né, para o adolescente progredir de medida e para o meio aberto. Mas, né, toda vez que a gente fala de superlotação e também das condições estruturais das unidades, tem uma questão que é bem ambígua, né, porque a gente acaba, a partir desse discurso, gerando novas vagas nos sistemas, e aí aumentando as prisões e apreensões. Então, tem que ter muito cuidado para saber qual a melhor estratégia utilizar para não fomentar a política de encarceramento em massa vigente no país. No mundo, né, que sabe. As condições de saúde também, né? Há um tempo atrás, salvo engano, 2014, não tenho muita certeza, foram criadas duas políticas, né, nacionais, a PNAE-SARI e a PNASP. A PNAE-SARI para adolescente e a PNASP para o sistema prisional, né, que são políticas que tentam referenciar o atendimento para a rede externa, né, para o SUS, tentando dar alguma qualidade, alguma dignidade para os atendimentos e para as condições de saúde nesses espaços de privação de liberdade, né. Então, existem algumas tentativas de saída coletiva, né, aqui no Rio também, dadas características bizarras, porque eu não tenho outra palavra para essa unidade, né, de uma unidade do socioeducativo, depois de muita luta, e aí isso envolve condições estruturais, condições de saúde, superlotação extrema e alto índice de violência institucional, né. Em 2018, essa unidade acabou sendo fechada. Existem alguns encaminhamentos que, a partir de muita luta, muita pressão institucional de diversos atores, consegue-se, né, medidas coletivas que tendem a diminuir a questão da tortura. Tá, teve uma pergunta sobre dinâmica institucional, né, divisão por cela. Não sei se estava se referindo ao socioeducativo ou ao prisional, mas, de toda forma, existem divisões, né, aqui no Rio de Janeiro, no socioeducativo. São divisões por facção, idade, ato infracional e complexão física, né, que, enfim, nem sempre acontece. Esses três fatores anteriores, né, são mais reais de serem exercidos. No prisional, as unidades, né, por si só, são separadas por facção, que não acontece no socioeducativo, são as celas separadas. Também há uma divisão por crime, né, por tipificação penal. Bom, relação racial. Bom, de fato, né, é evidente que a população carcerária socioeducativa é majoritariamente negra, né? E aí, do ponto de vista da tortura, vou até dar um exemplo recente, assim, de quinta-feira, né, numa fiscalização numa unidade feminina, a cela bem cheia, e aí uma interna negra veio e falou assim, olha, mas fulana de tal, né, o nome de uma gente, ela me chama de macaca e que o meu lugar é na jaula mesmo, tem que ficar trancada, né, então tem aí uma violência direta, né, evidente, com
traço com recorte racial. Isso é só um exemplo, né? Mas pessoas com a pele mais escura, né, tendem a ficar menos marcadas, né, com agressões físicas. Isso pode ser um fator que contribua, né, para a violência direta sobre esse corpo, né, sobre o nosso corpo. Então, de fato, acontece. A gente só não consegue quantificar porque quando a gente chega nesses espaços, a gente é tomada por diversas narrativas, às vezes, né, todas ao mesmo tempo. Então, é muito difícil a gente conseguir fazer um debate mais direto. Só que é isso, né? Se a gente está entendendo a tortura como algo amplo, que se expressa nesse espaço, né, que a maioria é negra, acho que já tem uma escolha aí, né? Uma escolha racial, um recorte racial. Eu não lembro mais de perguntas. Não lembro. Acho que é isso. Obrigado, Ionara, pelas contribuições. Vou aproveitar para deixar você fazer suas considerações finais. Pode ser? Aí depois o Fábio entra e faz as considerações dele. Perfeito, João. Fica à vontade. Bom, gente, foi isso, né? Primeiro que é um prazer estar aqui com vocês, então estabelecer essa troca, né? Essa troca virtual que de alguma forma dificulta a nossa interlocução, né? O nosso diálogo direto. Consigo ver os rostinhos, as expressões, né? As dúvidas, as concordâncias, mas também é um espaço importante porque de alguma forma já vi aqui no chat, né? Que tem pessoas de outros estados. Então é um prazer estar aqui com vocês, tentando disseminar uma chamazinha, né, para a gente discutir mais sobre essa temática, né? A gente precisa aprofundar não só o diálogo, né, mas o conhecimento, o acesso à informação sobre o que é tortura, né, como ela se estende na realidade. A gente tem uma tendência a falar da tortura no passado, né, por conta da sua expressividade durante a ditadura civil militar, mas ela nunca deixou de ser uma realidade para os presos comuns, né? E para as pessoas, enfim, oriundas de classes mais populares e de territórios periféricos. Então, como esse também, né, é o público majoritário do serviço social, me parece que é uma demanda atual, constante, né, que a gente se debruce, né, de fato, sobre essas questões e que a gente consiga dar encaminhamentos, né, sobre essa realidade, sejam efetivos. É um desafio, mas é um desafio de todos nós. Se a gente não se coloca, né, para construir isso coletivamente, a gente vai ficar, né, não só do ponto de vista da omissão, mas até da própria execução, né, dessa tortura. Então, fica o convite, né, para que todos nós possamos nos debruçar mais sobre esse assunto, debater mais sobre esse assunto e construir coletivamente saídas. Obrigada pelo convite, João. Eu que agradeço, Ionara, pela presença. Deixar o Fabinho agora falar um pouquinho também. Obrigado, né, a todos, saudamos aí gente de várias regiões aí do Brasil. Pô, muito legal, assim. Muito ruim, né, a gente não ter um contato presencial, mas bom também que proporciona né, essa gama de pessoas que às vezes não teria condições de participar. Quero saudar todos, né, agradecer, saudar, né, em especial a Ionara e o João, que são dois queridos, né, queria estar aí abraçando vocês depois desse debate nosso, mas infelizmente, né, a questão da pandemia inviabiliza isso. Eu acho que ressaltar as palavras da Ionara, acho que é isso mesmo, uma saída coletiva. A gente não pode também cair no fatalismo, né, que o nosso serviço profissional não tem capacidade de mudar, ou então a gente também não pode cair que a gente vai conseguir no messianismo, que a gente vai conseguir mudar tudo, que a profissão consegue mudar tudo. Não, acho que a gente tem que inclusive os instrumentos que estão aí colocados, né, ele tem essa tensão entre messianismo e fatalismo,
Mas eu quero encerrar aqui e deixar com impressões muito boas. Assim. Durante esse tempo, apesar da conjuntura bastante adversa, a gente, enquanto campo profissional, é crítico do serviço social em relação ao debate e atuação crítica, né, com qualidade, a temática do aprisionamento, da privação de liberdade, do combate à tortura, se elevou num grau que se elevou, né, qualitativamente. Tanto é que a gente está realizando esse debate hoje. Né? Quantos debates sobre tortura e sistema prisional, especialmente sobre tortura, né? A gente já fez, né? Eu acho que esse momento que a gente está fazendo hoje é uma elevação disso, né? Uma elevação dessa construção coletiva da categoria. Acho que é isso, né? Fechando o que a Ionara falou, eu acho que as lutas se dão no cotidiano, no atendimento do usuário, né? No encaminhamento que a gente dá, não naturalizando, não banalizando a violação de direitos e a violência, denunciando também, mas, sobretudo, participando através de construções coletivas, chamando atenção para participar mesmo das instâncias coletivas, a gente fica muito mais respaldado, muito mais seguro e muito mais forte, né? Participar dos conselhos de direitos, né, do Conselho Regional de Serviço Social, de movimento social, tanto é que a gente tem a frente, né, estadual e a frente nacional pelo desencarceramento, o João até fez parte, inclusive, que é um tipo de ferramenta também bem bacana para a gente problematizar a existência do cárcere e o próprio trabalho do assistente social nesse sentido. Obrigado a todos. Mandar um beijo também, João, para a galera do Neso, né, pessoal aí, pô, na luta, super gente boa. Mandar um abraço para Tatiane, para Dani, tá? Para Cristiane também, enfim, são os colegas aí muito queridos, tá bom? Acho que é isso, eu agradeço a todos, muito obrigado. Vou deixar disponível aqui meu e-mail, né, que estava na minha apresentação, mas acabou que passou muito rápido. Vamos lá. fabiosimas@yahoo.com.br fabiosimas@yahoo.com.br. Obrigado, Ô, rapaz. Fábio, Obrigado, Leonardo. depois eu vou compartilhar, pode ficar tranquilo, o material, tá bom? Vou mandar para o e-mail que eu mando pela plataforma e aí chega para todo mundo de uma vez só. Valeu. Tá? Mas é isso, né? Se alguém quiser pegar dicas, né, já está encaminhado aí o contato. Ionara, Fábio, muito obrigado aí pelas contribuições, né? Tá tendo bastante elogios aqui na plataforma, né? Parabenizações, parabéns, gostei muito. E tem outros lá, esses daí são os que estão no YouTube, né? Tem outros que estão na plataforma também, Even 3, enfim. E aí é isso, gente. Agradecer vocês. Amanhã tem mais, né? A gente vai discutir, a princípio, a atuação no Ministério Público e numa live, e numa outra live, prevenção, atuação nossa, né, na questão de gênero. Violência contra a mulher, violência de gênero, enfim. Então é isso. Até amanhã para todo mundo. Leonara, Fábio, obrigado. E tchau, tchau, gente. Beijo.